Será que é difícil ser aprovado na prova de soldado da PM aqui de São Paulo? Olha, posso garantir pra você que não, desde que você estude do jeito certo, saiba aproveitar o tempo que você tem até a prova e realmente utilize esse tempo para estudar da melhor forma possível e ter o melhor resultado no curto prazo. É possível você ser aprovado em poucos meses na PM de São Paulo? Sim, é possível. Tem pessoas que estudam menos de 3 meses e conseguem sair do zero e ser aprovadas. Mas como que elas fazem isso? Aproveitando ao máximo o tempo que elas têm para estudar. Eu vou passar nesse vídeo para vocês 5 dicas, 5 não, 6 dicas na verdade, que eu vou deixar uma dica bônus no final do vídeo. 6 dicas para você ser aprovado já na próxima prova de soldado da PM de São Paulo. A gente vai falar sobre como organizar os estudos, montar um bom cronograma, tudo que você precisa fazer durante o seu período de estudos para sair do zero e ser aprovado mesmo com pouco tempo. Então, ó, se você vai participar do próximo concurso de soldado da PM de São Paulo, pega todas essas dicas, anota tudo que eu vou te falar. Se você não tem papel e caneta, fica tranquilo, tira a print da tela aí quando eu falar alguma informação importante, não tem problema nenhum. O importante é você não esquecer as dicas que eu vou estar te passando aqui. E lembrando, já tem um concurso autorizado. Se você tá perdido, tá por fora desse assunto, vou só te atualizar bem rapidamente antes da gente começar com as dicas aqui. Concurso com 2.700 vagas para o cargo de soldado da PM aqui de São Paulo já foi autorizado pelo governador e também já foi definido banca. A VUNESP vai ser responsável por aplicar a próxima prova. O próximo passo agora vai ser publicar o edital, o que deve acontecer agora no final de 2022. Publica o edital, abre período de inscrições, quem quiser participar vai lá e faz a inscrição e já marca a data de prova, o que deve acontecer nos próximos meses. Então você vai ter uma oportunidade de conquistar a sua farda na Polícia Militar de São Paulo e eu recomendo que você chegue lá para passar, né, pessoal? Concurso público tem que chegar lá para passar. Você tem que estar no mínimo preparado para encarar essa próxima prova e para te ajudar com isso, eu vou te passar aqui 6 dicas nesse vídeo. Fica comigo até o final e bora começar. Bom, pessoal, é isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro Fajan. Esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e eu vou fazer o seguinte, vamos combinar um negócio para ficar mais fácil o nosso vídeo, para eu conseguir passar as dicas para vocês de uma forma mais tranquila. Eu vou organizar essas dicas, vou passar elas numa ordem que eu considero uma ordem lógica, uma ordem mais tranquila para você pegar e começar a aplicar. Então eu vou começar de dicas mais básicas, mais simples, bem tranquilas mesmo, e a gente vem passando para dicas mais avançadas, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai por mim, vai te dar muito resultado em pouco tempo de estudos. Então eu recomendo você aplicar todas as dicas que eu vou te passar até o final desse vídeo. A primeira dica, que é bem básica, bem simples, é tipo aquela dica que você fala assim, puta, sério mesmo, cara, só isso? Mas tem muita gente que não faz. É você ter organização nos seus estudos. Muita gente não tem os estudos não toca os seus estudos de forma organizada. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Pouquíssimos candidatos, quando estudam para uma prova de concurso, montam e seguem à risca um cronograma de estudos. Você escuta muito se falar por aí, né? Qual é o melhor cronograma de estudos? Não adianta você ter o melhor cronograma de estudos se você não segue ele. O mais importante é você organizar os seus estudos da forma que você pode. Não adianta eu pegar um cronograma de estudos que funcionou perfeitamente para alguém e te passar ele, se você não vai conseguir seguir esse cronograma à risca. Você tem que ver a sua realidade e organizar os seus estudos. Quantas horas você consegue estudar por dia? Para e pensa, pô, quanto tempo você consegue dedicar de videoaula por dia? Olha, Fajan, eu consigo no máximo 2 horas, porque eu sou muito corrido, cara, trabalho longe, trabalho todo dia, então assim, dá pra eu parar 2 horinhas por dia pra assistir videoaula, beleza? Você pega uma tabelinha, o que é um cronograma de estudos? Não é uma tabela. Você pega essa tabelinha, vai lá e coloca 2 horas por dia de videoaula e coloca o horário que você vai assistir essas videoaulas. Isso é importante, ter isso organizado. Tem gente que estuda assim, quando dá. Ah, você estuda, eu tô estudando pra PM. Quando? Que hora que você está estudando? Não, eu estudo quando dá, né? Quando dá uma pausa ali no serviço, eu pego o celular e assisto uma videoaula qualquer. Não é assim que funciona, as pessoas não colocam o devido valor nos estudos. Você tem que pensar que é os estudos que vai te levar até a Polícia Militar, pelo amor de Deus. É importante para você ser aprovado? Para você é uma prioridade? Você quer de fato se tornar um policial militar aqui de São Paulo, pô? Não é importante? Não é o seu sonho? Não é o que você quer para o seu futuro? Então você tem que levar o negócio a sério, pô. Você vibra realmente quando você vê, por exemplo, um vídeo de formatura da Polícia Militar. Eu vou colocar um pra você vibrar um pouquinho aí pra animar. Sobre as arcadas vem o mal, o 130 de 31, legião de idealistas, legião de Tobias. Se isso daí é importante pra você, você tem que levar os seus estudos a sério, não é estudar quando sobra tempo. Você tem que ter isso anotado, definido. Qual é o horário que você assiste videoaula, qual horário que você resolve questões, qual horário que você faz as suas tarefas relacionadas ao seu estudo, pô. Tem que ser organizado, não é quando sobra tempo.
Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão ver a importância dessa tarefa e como que muitos de vocês com certeza tá fazendo do jeito errado. Quer um exemplo? Se eu convido uma pessoa qualquer, para um churrasco e eu marco esse churrasco em um dia, em um horário que eu sei que essa pessoa vai estar trabalhando. Provavelmente essa pessoa vai dizer não. Ela vai falar, olha, nesse dia eu não consigo, cara. Por quê? Porque nesse dia, nesse horário, eu tô no serviço, eu tô trabalhando, eu não posso ir. Agora, se eu marco esse churrasco em um dia que eu sei que a pessoa não está trabalhando, mas ela deveria estar estudando, geralmente ela vai. Quer um outro exemplo ainda? Eu acho que vai fazer muito mais sentido para quase todos vocês. Esse ano, 2022, vamos ter Copa. Se um jogo da Copa cai no seu horário de serviço, se você trabalha por escala e não tem a opção de folgar, meu amigo, o que você faz? Você vai faltar no serviço, dar um cano, se queimar na empresa para assistir um jogo da Copa? Provavelmente não. Se é o seu dia de serviço, se é a sua escala, você vai perder o jogo. Você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. E você vai! E você vai falar assim, poxa, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque é o meu emprego, pô, é o meu ganha-pão. Eu tenho que trabalhar para pagar os meus boletos. Você vai trabalhar. Você vai perder o jogo da Copa. Por quê? Porque o seu emprego é uma prioridade, é muito importante para você. Agora, se o jogo da Copa cai num horário que você pega e fala, puta, bem no horário que eu assisto aula, vai ter um jogo da Copa. Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês ia furar com os estudos. A maioria de vocês ia assistir o jogo e deixar as aulas para depois. E aí eu te pergunto, qual é a diferença? Por que na hora que a gente vai pesar a importância dos estudos, a gente não tem a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue realmente colocar a mesma importância, o mesmo peso nos nossos estudos relacionado, por exemplo, a outras tarefas que são tão importantes quanto, como o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que faltar no serviço para assistir o jogo da Copa, é o contrário. Eu quero dizer que o seu trabalho é muito importante, você tem compromisso com ele, você tem organização com ele, você sabe o dia que você trabalha, o horário que você trabalha, e no dia e horário do seu trabalho é aquilo que você faz, você tem esse nível de comprometimento, você não deixa fatores externos afetar o seu rendimento, o seu trabalho, não deveria, pelo menos. Mas na hora dos estudos a gente deixa. A gente, infelizmente, não tem esse mesmo nível de comprometimento, de organização nos nossos estudos. E muitas vezes isso nem é definido. Muitas vezes a pessoa estuda quando sobra tempo. Isso não pode. Então, montar um cronograma de estudos vai te ajudar, em primeiro lugar, a organizar os seus estudos, a você saber o dia e o horário que você tem que fazer cada uma dessas tarefas. Horários de videoaula, horário de questões, tudo isso vai estar lá anotado. Como você sabe o seu horário de entrar e sair do serviço, você vai saber o seu horário de começar e parar de assistir videoaula. Uma vez que você tem esses horários bem definidos, você não pode deixar nenhum fator externo atrapalhar, prejudicar. Isso é uma prioridade. Você quer entrar na PM? Tem que estudar. Você não pode, infelizmente, você não pode deixar fatores externos prejudicar esse rendimento. Novamente, não adianta você ter um excelente cronograma de estudos se você não segue ele, se você não segue à risca aquilo que você colocou no papel. Então monta o cronograma de acordo com a sua realidade, não se preocupa com isso. Quanto tempo você consegue estudar? Vai lá e coloca. Quando que você consegue parar um pouquinho para resolver as questões? Vai lá e coloca. Mas você tem que cumprir, tem que respeitar todos os horários relacionados ao seu estudo. Isso é um erro que muita gente comete e vai por mim. Se tem tanta gente reprovando na prova, é porque as pessoas infelizmente não sabem dar o devido valor durante os estudos. Não adianta nada. Você teve 3 meses para estudar e veio pisando na bola. Na véspera da prova você quer correr atrás do prejuízo? Já não dá mais tempo. Começa a valorizar o seu estudo a partir de agora. Tenha tudo isso bem organizado e cumpra todas as tarefas no seu cronograma. Passando aqui para outra dica que eu acho que é fundamental para você que vai fazer a prova de soldado, é você estudar apenas o que é previsto no conteúdo programático. Também é uma dica básica, vamos dizer assim, mas que tem muita gente que erra. Por mais que é algo básico, às vezes para mim, ou para um candidato que já está no nível de preparo um pouquinho mais avançado, já entende um pouquinho mais esse universo de preparação para concurso público, de prova e tudo mais, para muitas pessoas, principalmente quem vai começar a estudar agora, principalmente para quem é o primeiro concurso que vai participar, talvez, é algo muito confuso. As pessoas muitas vezes ficam perdidas, não sabem exatamente o que estudar. Começa a se entupir de videoaula. Entra lá, vou estudar português, porque cai português na prova da PM. Começa a assistir um monte de aula de português, uma atrás da outra. Quando você vai ver, você está estudando muito conteúdo que não é cobrado na prova de soldado. Você tem que saber o que é cobrado nessa prova e estudar somente isso. Quanto tempo você tem até a próxima prova? Vamos chutar aí 3 meses, tá? Vamos colocar 3 meses até a prova, porque a gente não tem nem edital ainda, então 3 meses tá tranquilo. Você tem que saber aproveitar perfeitamente esses 3 meses que você tem. Você tem que ter o melhor aproveitamento possível desses 3 meses. O que você não pode é ficar durante esses 3 meses estudando parte que vai ser essencial na prova e um monte de coisa que de repente é só perda de tempo, porque não vai ser cobrado no dia da prova daqui 3 meses. Você tem que estudar apenas o que é previsto no conteúdo
programático. E o que é um conteúdo programático? Conteúdo programático é uma lista que tem no edital. Todo edital de concurso tem isso, tá? Todo edital de concurso tem. O de soldado também tem. Ele fica no anexo B, lá no finalzinho do edital. Você rola o edital até o final, vai ter os anexos. O segundo anexo, anexo B, é o conteúdo programático dos concursos de soldado da PM de São Paulo. É uma lista, nessa lista você tem as matérias que vão ser cobradas na prova: português, matemática, história, geografia, informática, administração pública, atualidades. Você vai ter essas matérias e dentro de cada matéria você vai ter os tópicos que vão ser cobrados. Então, por exemplo, falando em matemática, você fala, mas é um concurso de nível médio, então vou estudar matemática, conteúdo do ensino médio. Não é bem assim. Por exemplo, equação de segundo grau é uma matéria de nível médio, mas não cai na prova de soldado da PM de São Paulo. Deu para entender? Só cai a equação de primeiro grau, a de segundo não. E tem concursos, sei lá, para guarda municipal, por exemplo, que também é nível médio, às vezes é até um concurso relativamente mais tranquilo, dependendo do município. Dependendo do município é um concurso bem tranquilo, bem básico, e cai tal da equação de segundo grau. Olha como é importante você analisar o conteúdo programático. Você tem que saber o que vai ser cobrado na prova que você vai estar realizando. E tem muita gente que sai estudando desesperadamente para a prova de soldado e nunca nem parou para olhar o conteúdo programático. Sabe qual a desculpa de muita gente? Fala, mas eu estou estudando conteúdo específico. E eu te pergunto, específico para quê? Quem te falou que é específico? Ah, Fábio, porque eu comprei um cursinho preparatório e ele é um cursinho de soldado. Então eu tenho uma péssima notícia para te dar. A maioria desses conteúdos não é específico. São conteúdos genéricos. Como assim genérico? Pensa comigo o seguinte, na hora de vender um curso, quando você coloca só o conteúdo que é essencial para a prova de soldado não tem tanto conteúdo assim. Então, fica pouco conteúdo. Imagina que você venda, sei lá, apostila. Aí você coloca lá nessa apostila tudo que é cobrado na prova de soldado, dá tipo um gibizinho, um livrinho assim, sabe? Você vai falar, pô, é difícil vender isso, né? É difícil pra caramba de vender isso, é pouco conteúdo. Então, o que a maioria das empresas fazem? Vamos aumentar isso, vamos transformar esse gibizinho numa baita de uma apostila. Mas se tudo que já era essencial já estava ali dentro daquele gibi, como que a gente faz para aumentar o volume disso? Colocando o que não é essencial. Vamos encher linguiça, vamos colocar conteúdo aí dentro para fazer volume. Por quê? Quanto mais volume tem, mais fácil é de vender. É muito mais fácil eu te vender uma baita de uma apostila do que te vender um gibizinho, que você vai olhar, você vai falar, isso aí é amostra grátis, tem folheto de pizzaria que é mais grosso do que isso, meu amigo. Então, muitas empresas fazem o quê? Enche linguiça. Sai colocando 300, 400 aulas, por exemplo, e não existe isso, né? Para PM você vai precisar no máximo de, sei lá, 150 aulas no máximo. Passou disso, é encheção de linguiça. Então, muitas vezes, você está se entupindo com conteúdo que não é essencial, que só está ali para fazer volume. Você tem que conhecer o conteúdo programático para saber controlar melhor, administrar melhor qual conteúdo é essencial e você precisa realmente se dedicar e qual conteúdo que não é e você pode deixar de lado. Se você não souber disso, infelizmente você vai fazer o que a maioria faz, se entupir de conteúdo que não é essencial para a prova e vai tomar pau, vai acabar reprovando. Conheça o conteúdo programático. Inclusive, para te ajudar, eu vou deixar o link dele na descrição, você pode clicar depois. Vai ver todas as matérias e os tópicos que são cobrados na prova de soldado da PM de São Paulo. Isso vai facilitar um pouco aí o seu trabalho também. Agora, nessa terceira dica que eu vou passar para vocês, para a prova de soldado da PM, é o seguinte. Aqui a gente já começa a ficar um pouquinho mais avançado. A gente vai falar aqui sobre atividades complementares. É essencial durante seus estudos e nem todo mundo faz. O que é uma atividade complementar? O nome é autoexplicativo, né? É uma atividade que complementa aquilo que você está estudando. Simples. Só que na prática não é tão simples assim. Tem muita gente que faz uma salada nisso, às vezes nem faz atividade complementar, acha que só assistir videoaula já é o suficiente. O cara fala assim, não, estou estudando 8 horas por dia. E como que você distribui essas horas? Não, é 8 horas de estudo. Mas como? O que você faz nessas 8 horas? Eu assisto aula por 8 horas. É loucura. Você vai tomar pau, você vai reprovar. Primeiro porque 8 horas de conteúdo na nossa cabeça é tipo impossível de memorizar tudo isso. Você não consegue lembrar de tudo isso. A maioria de vocês talvez já tenha esquecido até a primeira dica que eu te passei, se você não anotou. Olha como que negócio é uma doideira. Você imagina 8 horas de conteúdo, você não vai lembrar de nada no final do dia. Então, você tem que saber administrar o seu tempo de estudo. Não é só videoaula. Você tem que assistir videoaula, que é um conteúdo base, e depois complementar isso, para reforçar, para relembrar, para realmente fixar aquele conteúdo na sua memória. Por mais que isso às vezes pareça, nossa, é uma dica bem estratégica, não é não. Sinceramente é bem básico. E eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um filho de 9 anos. E o meu filho faz isso todo dia. E eu fazia isso todo dia. Você provavelmente já fez isso também. Sabe como que é o nome da atividade complementar que meu filho faz todo santo dia? Quando ele volta para casa e ele traz na mochila dele, chama lição de casa. Todo mundo fazia isso, é ou não é? Você aprendia uma coisa na sala de aula com a professora durante a aula e trazia para casa a lição
de casa. E o que é a lição de casa? A lição de casa nada mais é do que uma atividade complementar. É uma atividade que você vai fazer depois da aula para complementar aquilo que você aprendeu com o professor, para reforçar, para relembrar, para fixar o conteúdo. Se você só assiste a aula e não sabe... Tem uma frase que muitos professores utilizam, que é uma frase que diz assim: aula dada, aula estudada. Não adianta só você assistir a aula se você não estudar ela depois, se você não olhar novamente para aquele conteúdo que você aprendeu. Então a atividade complementar é essencial durante toda a nossa vida. Mas quando a gente é adulto, né, estudando para concurso público, a gente cisma de fazer do nosso jeito. Faço do jeito que eu quiser, ninguém manda em mim. E aí muitas vezes é onde você não consegue ter resultado. Às vezes você estuda 3 meses, 4 meses, 6 meses e não passa na prova. Aí você fala: puta, como que o camarada lá falou que estudou 2 meses e passou? Pois é, porque os 2 meses que ele estudou direito, ele estudou do jeito certo. E você ficou 6 meses estudando de qualquer jeito, só se entupindo de conteúdo e não saiu do lugar. A forma que a gente estuda faz toda a diferença durante esse preparo, né? Então é importante você estudar, mas estudar do jeito certo. Não é volume, tá, pessoal? Você não tem que ter 8 horas por dia para estudar, mas é saber estudar do jeito certo. A atividade complementar, ela é fundamental dos seus estudos. Vai por mim que você precisa realizar. Uma atividade complementar muito comum são as questões. Ah, eu faço questões, mas faz sábado. Eu nunca vi o meu filho acumular atividade complementar, trazer todas... Na sexta-feira ele trazer o caderno cheio de lição de casa. Ah, é o acumulado da semana para ele fazer no sábado. Eu nunca vi isso na minha vida. Aula dada, aula estudada. Se ele assistir uma aula hoje de manhã, ele vai trazer a lição de casa para fazer à tarde. É algo diário, que você tem que fazer todo santo dia. Lembra a primeira dica que eu passei para vocês do cronograma? Você tem um bom cronograma de estudos? Desse cronograma também tem que ter o período que você vai fazer o quê? Atividade complementar, tem que estar ali. O período que você vai assistir a aula e quando que você vai fazer a atividade complementar daquela aula. Tem que estar anotado. Você tem que cumprir. E se cair no dia do jogo, né? Pessoal, já conversamos sobre isso. Tem que cumprir a sua tarefa. Assim você consegue ter o progresso. Assistiu a aula, complementou ela, ganhou algumas questões. Assistiu a aula, complementou ela, ganhou algumas questões no dia da prova. E se você vem trabalhando direitinho, em 3 meses, meu amigo, pelo amor de Deus, você ganhou muitas questões no dia da prova. Você sai do zero e consegue ser aprovado em pouquíssimo tempo. É só saber estudar do jeito certo. Quarta dica que eu vou passar para vocês nesse vídeo: realize simulados periódicos. Pouquíssimas pessoas fazem isso. É o que eu falo aqui com o meu aluno, né? O ponto A, ponto B. Quem estuda comigo faz o ponto A, ponto B. E o que seria isso? São simulados periódicos. Você tem que fazer também, independente de onde você esteja assistindo a aula. Não importa. Você tem que fazer simulados periódicos. Por quê? Você está realizando simulados de tempo em tempo, permite você acompanhar o seu progresso. Tem pessoas que falam assim: eu estou estudando para PM já tem 2 meses. E aí eu pergunto: e como está sendo esses 2 meses? Ah, eu acho que está indo. Como assim eu acho? Você já está 2 meses estudando e você acha que tá indo? Você tem que saber isso depois de 3 semanas, meu amigo. Você já tem que saber como é que tá. Eu tive, por exemplo, na minha última turma, que foi acho que em setembro, se não me engano, a minha última turma que eu abri, faz um pouco mais de um mês ali, né? A última turma que eu liberei do meu curso. E um grupo de alunos, eu fiz um simulado com eles em 3 semanas. Para quê? Porque eles já têm que saber como que está sendo o progresso, quanto que você evoluiu nessas 3 semanas. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, 4 semanas, 5 semanas, pode, não tem, mas você tem que fazer simulados periódicos. Você tem que saber como que você está avançando nos seus estudos. Imagina você estar há 2 meses estudando do jeito errado, não teve progresso nenhum, e você vai ver isso quando? Quando que você vai perceber que não está dando resultado? No dia da prova, quando você reprovar, tomar pau? Não adianta. Fazer simulados no meio do caminho faz você perceber os erros que você talvez cometeu. Imagina que nesse último mês você não conseguiu focar tanto nos estudos. Aconteceu alguns imprevistos e você infelizmente não conseguiu estudar do jeito que você queria. Será que te atrapalhou? Não dá para saber, a menos que você faça um simulado. Imagina que no começo do mês você fez um simulado, acertou 20 questões, e um mês depois, com essas mancadinhas, você fez outro simulado e acertou 21 questões. Deu problema. Você estudou um mês inteiro e só aumentou uma questão, pelo amor de Deus. Né? O pessoal estuda 3 semanas, 4 semanas, consegue subir 8 questões. Alguma coisa deu errado no meio do caminho aí pra você. Quando você percebe isso, o que você faz? Não comete o mesmo erro no mês seguinte. Isso vai abrindo o seu olho, vai mostrando pra você se você tá no caminho certo ou não. Isso possibilita você ajustar a sua estratégia, o seu cronograma, as suas atividades complementares, que eu já expliquei durante o vídeo. Isso permite você ajustar tudo isso
para o próximo mês e para o próximo, e assim até a data da prova. Você vem acertando e melhorando os seus estudos até a data da prova e subindo na sua média de acertos. Se você começou a estudar acertando 15 questões, aí você estudou o primeiro mês, foi para 20, aí no terceiro mês você melhora mais um pouco, vai para 26, você vem melhorando nos seus estudos e aumentando cada vez mais a sua média de acertos. Ah, Fajan, eu não faço tudo isso não, cara, eu só vou assistindo aula. Por isso que tanta gente reprova. É por isso que tanto camarada toma pau. Acha que é muito difícil a prova da PM. Não é. Tem gente que passa estudando 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Por quê? Porque estudou do jeito certo. É isso que você tem que fazer, aprender a estudar do jeito certo. Quinta dica que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje é traçar metas. Acabei de falar para vocês, né, na dica anterior, sobre a questão do ponto A, ponto B, simulados periódicos e tudo mais. E tudo isso também tem que estar lá na nossa primeira dica do vídeo, que foi o cronograma de estudos. Tem que estar lá também definido, tudo bonitinho. Agora, você está estudando, seguindo um cronograma, realizando atividades diárias, realizando as suas atividades complementares, fazendo o seu ponto A, ponto B, simulados periódicos, está fazendo tudo bonitinho. Vou te fazer uma pergunta. Você fez o simulado, acertou 20 questões. Maravilha. O próximo simulado você já foi lá e marcou ele, por exemplo, daqui 4 semanas. Mas o que você quer daqui 4 semanas? Ah, Fajan, eu quero arregaçar. E o que é arregaçar para você? O que você quer daqui 4 semanas? Fala pra mim. A maioria não sabe. Vai estudando perdido, como sabe? Tipo, não sei, vamos ver o que acontece. Pessoal, se você não sabe pra onde você tá indo, é muito difícil você se manter concentrado no caminho. Não dá. Você nunca vai saber se você tá no caminho certo, se você não tá, você se sente perdido. Você tem que saber exatamente aonde você tá hoje e aonde você quer estar daqui 2 semanas, daqui 4 semanas, daqui 3 meses. Você tem que saber isso, mas de forma precisa. Não é eu quero ser aprovado. Nenhum aluno meu, pelo menos que assiste às minhas aulas, deve falar isso. Pelo amor de Deus, eu quero ser aprovado. Eu quero acertar tantas questões. Porque você começou aqui acertando 20, depois de 4 semanas você vai querer acertar quantas? Ah, eu quero acertar 26, depois de 4 semanas eu quero acertar 31, e depois de mais 4 semanas eu quero acertar 37. Você tem que ter isso tudo definido, planejado. Qual a média, quanto você quer subir na sua média de acertos a cada novo ciclo, que é o tempo quando você fecha o conteúdo programático, que a gente já falou também. Então você tem que ter tudo isso anotado. Quando você faz um simulado e você tem a sua pontuação, quantas questões você acertou, você já tem que definir quantas questões você vai querer acertar no seu próximo simulado, dependendo quanto tempo vai demorar até ele. 4 semanas, 3 semanas, 5 semanas. Você já tem que analisar isso. Quantas questões será que eu consigo subir nesse tempo? Será que dá para subir 5 questões, 7 questões, 8 questões? Então vamos colocar isso como meta e vamos ralar. E ralar muito para conseguir bater ela. Pouquíssimas pessoas sabem traçar meta. É muito comum você ver candidato que faz um simulado, acerta 10 questões e fala, daqui 4 semanas, no meu próximo simulado, eu quero acertar 42 questões, acertar 70% da prova. Pessoal, tem algo muito errado na hora de traçar essa meta. Concorda comigo ou não? Então, saber traçar a meta corretamente é muito importante. Você tem que colocar uma meta possível de ser atingida naquele tempo que você está estudando. Isso é importante. Não adianta ter uma mão pesada. Senão, lá no simulado, quando você não conseguir bater por um erro seu, que você colocou uma meta absurda, você se frustra e acha que a polícia não é para você. Você não vai conseguir, nunca vai dar certo. Mas o erro foi seu de planejamento. Você que teve uma mão pesada e colocou uma meta absurda. Saiba colocar uma meta que é possível de ser atingida. Poxa, se você começou com 10 questões, coloca 17, coloca 18. Ah, mas 18 questões eu não passo. Mas é daqui 3 semanas. A prova não é daqui 3 semanas, a prova é daqui 3 meses. Vem pulando de 8 em 8 questões. Coloca aí 3 meses pela frente. Vê se você não consegue ser aprovado, pelo amor de Deus. É só você seguir no caminho certo. E é para isso que a gente faz os simulados periódicos que eu passei para vocês na dica anterior, para ver se você ainda está no caminho certo, se você ainda está subindo a sua média de acertos a cada período que você está realizando esses simulados. Então é importante saber traçar a meta. Não é só estudar como se não houvesse amanhã, é estudar sabendo o resultado que você quer atingir no próximo simulado. Essa última dica é até um pouco complicado de entender, pelo menos para quem não faz isso. Eu sei, tá, pessoal? Que eu disse para vocês, as primeiras dicas são dicas mais básicas, depois a gente ia avançando um pouquinho, dicas um pouquinho mais específicas, mas assim, vai por mim. Quando você faz tudo isso, quando você tem os seus estudos, ele é um estudo assim, bem organizado, bem planejado, bem encaixado, o seu resultado ele é muito rápido. Você consegue, em 2 meses, sair lá de baixo, do zero. Sabe o cara que acerta 8 questões, 10 questões,
questões e você consegue, em 2 meses já tá apto. Por quê? Porque você tá realmente encaixando todas as atividades que você precisa nos seus estudos. Você não tá fazendo de qualquer jeito, assistindo aula quando dá. Você realmente tá fazendo tudo no time certo, da forma certa. Mas é muita coisinha, é muito detalhe. Eu sei que é um pouco complicado realmente para vocês, às vezes no início já conseguir aplicar tudo isso. Para ajudar vocês, a dica bônus que eu falei que eu ia passar no final é você participar de um evento que eu vou estar fazendo no começo de novembro, primeira semana de novembro, nos dias 1, 2 e 4. Eu vou realizar 3 aulas ao vivo, que eu chamo de Missão PM. Nessas 3 aulas, que são aulas bem extensas, eu vou passar várias e várias dicas, que aí sim você vai conseguir entender passo a passo, desde a parte do cronograma, das tarefas diárias, do cronograma de estudos, das atividades complementares, tudo que você precisa fazer, passo a passo. É só você seguir passo a passo tudo que eu vou passar nessas 3 aulas do Missão PM, que eu tenho certeza que em questão de 2, 3 meses você está aprovado. Já na próxima prova. Na próxima prova você já está apto na Polícia Militar de São Paulo. Inclusive, da última vez que eu fiz o Missão PM, mais de 13 mil pessoas participaram e assistiram essas aulas. Elas não estão mais disponíveis, mas vai rolar de novo. Então agora você vai poder participar e pegar todas essas dicas também. E o melhor é que o Missão PM é assim, é um evento gratuito, tá? Essas 3 aulas elas são ao vivo para todo mundo. Só tem que pôr o nome na lista, mas é de graça, todo mundo pode ir lá e participar. Eu vou deixar o link na descrição, então clica no link que está na descrição, ou na bio do meu Instagram, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, clica no link, vai pro site, põe o seu nome na lista e já programa o despertador. Terça-feira, dia 1º de novembro, às 19 horas, ao vivo, vai estar rolando a nossa primeira aula do Missão PM. E ali eu vou te passar tudo que você precisa para ser aprovado e conquistar a sua vaga na Polícia Militar já na próxima prova, que dá tempo. Se você estudar do jeito certo, dá tempo de ser aprovado já na próxima prova, fazendo tudo certinho, no seu tempo e da forma correta. Clica no link na descrição, vai lá pro site, coloca o seu nome na lista e eu te encontro terça-feira, dia 1º, às 19 horas, na nossa primeira aula do Missão PM. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aqui embaixo agora, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e deixa o like, que aí você me ajuda. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!